O famoso bolo airado, eu trago aqui para vocês a receita completa. Se você quer aprender a fazer um bolo de festa, para aniversário, para qualquer ocasião, eu te ensino aqui o passo a passo desse bolo airado, com um sabor delicioso, super cremoso. Então, vem comigo que eu vou te ensinar o passo a passo de como fazer um bolo airado. Vamos começar pela massa. Aqui no bowl da batedeira, vamos colocar os ovos e vamos bater em velocidade alta. Aqui a minha batedeira, pessoal, ela vai do 1 até o 10. Como eu quero que os ovos cresça bem, eu vou colocar na velocidade 10, tá? Precisa dobrar de volume e ficar com o creme nessa cor, ó. Você observou que ficou assim, ó, clarinho, você vem, diminui para a velocidade 2 e começa acrescentando o açúcar. Eu acrescento o açúcar aos poucos. Após eu acrescentar o açúcar, eu deixo por mais ou menos uns 2 minutos para então eu desligar e retirar. E olha como fica esse creme. Ele precisa ficar exatamente nessa textura. Observa bem, gente, esse passo que eu estou te passando. Você observou que ficou assim o creme? Você retira e vamos começar acrescentando aqui os ingredientes. Aqui eu venho com cacau em pó 100% e a farinha de trigo e vou peneirar e vou mexer com toda leveza. Essa massa pão de ló de chocolate é uma massa airada, então você precisa mexer com delicadeza para então a gente conseguir formar, fazer o nosso bolo que o nosso bolo cresça. Porque essa massa eu não preciso utilizar fermento. Essa massa pão de ló, ela é perfeita, super versátil e muito simples de fazer, gente. Aqui vocês observaram que eu fui mexendo. Agora eu vou acrescentar novamente. Eu estou colocando aos poucos. Peneira, o processo é o mesmo. Você vai peneirar e você vai mexer com o fouet de baixo para cima, com toda delicadeza. Ah, Sueli, mas não pode usar a batedeira? Não, gente, porque essa massa em específico, como eu sempre falo, para quem me segue aqui, sabe que essa massa é o carro-chefe aqui do meu canal. Então, eu gosto de ensinar o passo a passo para que você aprenda mesmo a fazer essa massa pão de ló. Então, não pode mexer com a batedeira, tem que ser com o fouet, porque é uma massa super leve, é uma massa airada. Ela precisa de leveza para mexer, então vamos fazer uso somente do fouet. E aí, novamente, eu venho com os ingredientes, né? O cacau e a farinha de trigo. Faço o mesmo processo, eu mexo de baixo para cima e vou misturando bem até que o creme fique bem lisinho. Quando você observa que ele está misturando, você observa a parte de baixo do bowl, o fundo do bowl, porque normalmente a massa, a farinha de trigo vai totalmente para no fundo do bowl. Aqui vocês observaram que eu mexi, né? E eu tô mexendo aqui na lateral e fui misturando. Esse processo, pessoal, ele é muito importante. Precisa fazer com muita leveza. Como eu sempre falo, essa massa é uma massa pão de ló, é uma massa airada. Então, você precisa fazer desse jeito que eu estou te ensinando, porque eu tenho certeza que vai dar super certo. Aproveitando, pessoal, lembre-se, já deixa o seu forno pré-aquecido em 180 graus, tá bom? Aqui vocês observaram, eu fui misturando e olha como ficou. A massa está totalmente lisinha. Você mexe bem. Esse é o segredo da minha massa pão de ló. Eu te ensino aqui a fazer massa
airada, essas massas de doceria famosa, massa pão de ló de doceria famosa. Agora, nós vamos levar para assar. Eu tenho essa forma, eu não vou precisar untar a forma às laterais, somente o fundo com papel manteiga, tá bom? Se você não tiver papel manteiga, pode ser papel toalha também dá, viu, gente? É uma super dica aí para vocês. Aqui eu vou colocar na minha forma e vou levar. No meu forno, pessoal, eu gasto em média de 25 a 30 minutos para assar. Você precisa observar o forno da sua casa, tá? Então, vamos levar o bolo para assar. Enquanto isso, vamos preparar o nosso recheio. Aqui, em uma panela, eu vou colocar o leite condensado, o creme de leite. Na verdade, aqui, gente, a gente está preparando o nosso creme branco, tá? E vamos também colocar o leite ninho e cacau em pó. Antes de ligar o fogo, eu vou misturar bem com o fouet para desfazer todos os gruminhos. Ah, Sueli, mas aí você está fazendo um recheio de brigadeiro. Gente, esse recheio aqui, vocês precisam ficar até o final para vocês entenderem como que faz um recheio airado. Aqui agora eu vou mexer com a espátula, vou ligar o fogo e vou mexer esse recheio, porque nós vamos fazer um recheio airado super delicioso de dar água na boca e a leveza, pessoal. Esse recheio airado de chocolate é uma leveza que vocês vão ficar com água na boca. Agora eu acrescento o chocolate ao leite e vamos mexer. Eu coloquei o chocolate ao leite depois que eu observei que foi engrossando o meu recheio. Então você pode fazer aí desse jeito que eu estou te ensinando, porque vai dar super certo e vai ser o maior sucesso para quem vai vender e também se for para aniversário. Aqui vocês observaram que foi engrossando, foi ficando na textura de recheio. Olha como você precisa deixar, gente, ó. Essa é a textura para a gente poder utilizar aí, para a gente fazer o nosso recheio airado. Vamos levar para um bowl para esfriar. Vou deixar na geladeira por mais ou menos umas 2 horas, ele esfriando na geladeira, tá bom, pessoal? Aqui eu vou colocar um plástico para não criar películas, né? Para não criar aquela suor. Vamos para o preparo do creme branco. Em uma panela, vamos colocar o leite condensado, isso antes de ligar o fogo. O creme de leite e vamos também colocar o leite ninho. Vamos mexer com o fouet até desfazer todos os gruminhos, isso antes de você ligar o fogo. Se você está gostando dessa receita, deixa aquele joinha para ajudar o nosso canal. Agora vamos mexer com uma espátula. Isso eu já liguei o fogo, tá, pessoal? Vamos mexer para não queimar, porque esse creme branco, ele é muito fácil de queimar. Então você mexe bem. Quando você observou que foi engrossando, você já acrescenta o chocolate branco. Esse aqui que eu estou utilizando é um chocolate nobre. Vocês observaram que começou ficando numa textura mais firme, uma textura mais grossa. E você continua mexendo, porque esse creme, gente, ele é complicado para queimar. Aliás, complicado não, ele é facílimo para queimar. Então você tem que mexer bem para não queimar o nosso creme branco, porque nós vamos formar aí um recheio airado branco com uma mousse branca deliciosa. Você não pode perder, fica até o final do vídeo. Agora eu vou retirar e vou levar para o bowl também para esfriar. Esse recheio vai ficar numa leveza. Os seus convidados vão ficar encantados com esse recheio. Vou colocar um plástico e vou levar para a geladeira por mais ou menos 2 horas para esfriar. Enquanto isso, vamos para o próximo passo. Aqui nós vamos derreter o chocolate branco nobre.
Vou derreter no micro-ondas de 30 em 30 segundos. Observa, pessoal, porque o chocolate branco ele é meio delicado. Enquanto está derretendo no micro-ondas, nós vamos fazer aqui, nós vamos bater o chantilly. Vou fazer uso de uma batedeira. A quantidade de chantilly que eu utilizo, pessoal, é pouco mesmo, tá? Fica para você ver como vai ficar esse recheio airado, perfeito e delicioso. Aqui você observou que ficou ponto firme, você já pode parar de bater e retirei o nosso chocolate branco do micro-ondas e olha como que ele ficou, pessoal. Ele ainda não está totalmente derretido, mas não precisa levar mais para o micro-ondas. Você, com uma espátula, você mexe e vai aproveitando e ele já vai ficando na temperatura ambiente. Venho aqui, acrescentei o creme de leite, como vocês viram, e vou mexer bem, porque eu preciso formar uma ganache de chocolate branco. Mexi, estou misturando. Só que eu observei que ficou ainda meio duro, né? Não tá na textura que eu quero. Então eu venho e acrescento um pouco mais de creme de leite e vou misturando bem até ficar na textura. Para esse recheio airado que eu estou te ensinando, você precisa fazer exatamente desse jeito que eu estou te mostrando para a sua receita sair perfeita. E para você que vai vender, fica até o final que eu vou falar sobre prazo de validade e precificação. Aqui já está pronto. Agora vamos misturar a nossa ganache com o nosso chantilly. A mistura desses 3 ingredientes, pessoal, nós formamos uma mousse branca, airada. É simplesmente delicioso. É um recheio super leve. Ele traz uma leveza para o recheio que vocês vão ver. Fica até o final para vocês aprender como fazer um recheio de bolo airado. Estou te ensinando aqui em primeira mão, recheio airado de doceria famosa. Agora nós misturamos, agora vamos para o próximo passo. Retirei da geladeira o nosso creme branco e olha que maravilha que ficou, super firme e delicioso. Agora nós vamos misturar esse creme branco com a nossa mousse branca para a gente poder formar o nosso recheio de creme branco airado, recheio airado, creme branco, simplesmente delicioso. Olha que simples de fazer esse recheio airado, é muito fácil, não tem segredo. Se você fizer esse passo a passo aqui, você não vai errar. Vocês observaram, eu fui acrescentando e misturando aos poucos. Aproveita, me conta de qual cidade você está assistindo esse vídeo e deixa nos comentários, porque eu adoro responder todos os comentários. Aqui vocês observaram que eu mexi e misturei. E olha como ficou um recheio super firme, que é aí o nosso creme branco para o nosso bolo airado. Vamos para o próximo passo. Vamos levar para o micro-ondas o nosso chocolate meio amargo. Vamos derreter de 30 em 30 segundos no micro-ondas. O processo é o mesmo do chocolate branco. Aqui vocês observaram, ele não derreteu totalmente, mas não há necessidade. Eu levei por 3 vezes para o micro-ondas. Vamos mexer até que ele desfaça todos os gruminhos. Gente, ó, vocês observaram? Ao mesmo tempo que você está desfazendo os gruminhos, ele já vai ficando na temperatura ambiente. Quando eu desfiz todos os gruminhos, eu venho, acrescento creme de leite e vamos formar uma ganache de chocolate. E olha que maravilha essa ganache, para a gente poder formar aí o nosso próximo passo do nosso recheio airado. Fica até o final para você não perder nada e você fazer na sua casa ou para você que vende bolos de dentro de casa ou para sua confeitaria,
ou se você quer montar uma doceria, esse bolo ele é simplesmente delicioso. Aqui vocês observaram que eu formei uma ganache de chocolate e eu fiz com chocolate meio amargo, fica simplesmente delicioso. Agora nós vamos para o próximo passo. Vamos bater na batedeira o chantilly para a gente poder continuar com o nosso recheio airado. Bati, estou utilizando o chantilly da Norcal, somente uma dica, tá, gente? Porque esse chantilly ele é maravilhoso, não é publicidade. Quando eu observei que ficou o ponto firme, esse já é o ponto que a gente precisa do nosso chantilly. É esse aqui. Agora eu vou misturar a nossa ganache de chocolate meio amargo com o nosso chantilly e vamos bater para a gente poder formar a nossa mousse de chocolate. Aqui é com a mousse de chocolate com chocolate meio amargo. Gente, olha que delícia! Já ficou com água na boca, né? Então faz na sua casa e aproveita. Se você fizer, deixa nos comentários. Eu vou amar saber que você fez. Olha isso, muito simples de fazer, não tem segredo. Se você fizer esse passo a passo que eu estou te ensinando, você não vai errar. Seu bolo airado, seu recheio airado vai ficar perfeito. Agora, pessoal, eu retirei da geladeira o nosso recheio de chocolate ao leite. Lembre-se, esse aqui eu fiz com chocolate ao leite e olha como fica super firme e delicioso. Vamos misturar com a nossa mousse de chocolate meio amargo para a gente poder formar o nosso recheio airado. E olha que maravilha a simplicidade que é para fazer um recheio airado. Recheio de doceria famosa, estou te ensinando aqui em primeira mão. Fui colocando aos poucos. Não é difícil de fazer esse recheio airado. Eu gosto muito porque ele traz uma leveza no sabor, nos recheios de bolo. Faz aí na sua casa, hein? Se você está gostando desse conteúdo, aproveita, deixa aquele joinha para ajudar o nosso canal. E se você ainda não for inscrito, se inscreva. Não esqueça de ativar o sininho das notificações para você não perder nenhuma receita. Retirei o nosso bolo massa pão de ló de chocolate. E olha que massa maravilhosa. Um bolo super fofinho. Uma massa perfeita para quem vai fazer bolo de festa. Vou cortar em 3 partes o nosso bolo de chocolate. Vou cortar em 3 partes e vamos reservar para a gente poder montar aí o nosso bolo de festa do zero. Para você que nunca fez um bolo, estou te ensinando em primeira mão. Aqui com uma forma, aliás, a mesma forma que eu assei o bolo, é a mesma forma que nós vamos montar o nosso bolo de aniversário, bolo de festa. Vim com a primeira camada de recheio. A nossa calda, gente, eu utilizei creme de leite, leite condensado e água somente. Aqui com uma colher fui espalhando, na verdade fui direcionando para ficar aí super certinho. Venho na segunda camada do nosso bolo para o nosso recheio airado. Coloquei a nossa calda e venho com o nosso recheio airado de chocolate. Olha que maravilha, deixa aí bem generosa cada camada, hein, pessoal? Para você fazer aí o maior sucesso na sua casa. E também agora venho com a última camada do nosso bolo, massa pão de ló. Coloquei a nossa calda e vamos levar para a geladeira. Eu vou deixar de 2 a 6 horas, tá bom, pessoal? Vamos para a nossa cobertura. Aqui nós temos chocolate meio amargo. Vou levar para derreter no micro-ondas.
Enquanto isso, vamos preparar o nosso chantilly, porque nós vamos fazer uma bela de uma cobertura. Vamos bater até você observar. Deixa ponto firme. Esse é o ponto do nosso chantilly, para a gente poder fazer uma cobertura. Na verdade, eu vou fazer uma mousse de chocolate para nossa cobertura. Você observou que ficou nessa textura, ó, ficou firme? Esse é o ponto. Retirei o nosso chocolate meio amargo do micro-ondas, coloquei por 3 vezes de 30 segundos e ele saiu desse jeito, ainda com alguns gruminhos. Eu vou mexer bem para ele desfazer os gruminhos e ficar super liso. Enquanto isso, gente, enquanto você vai mexendo, você vai fazendo dois processos. Você vai deixando o seu chocolate bem lisinho e vai deixando aí também na temperatura ambiente, porque nós precisamos desse chocolate em temperatura ambiente. Em seguida, eu venho e acrescento o creme de leite, porque nós vamos formar uma ganache de chocolate. E essa ganache aqui é uma ganache de chocolate meio amargo, tá? Que fica simplesmente perfeito para uma cobertura de bolo de festa, bolo de aniversário, bolo chá revelação, enfim, é um bolo que você vai aprender aqui. Eu tô te ensinando bolo do zero, como fazer um bolo de festa do zero. Agora, eu vou acrescentar mais um pouco do creme de leite, porque eu quero uma textura bem lisa. Então, eu acrescentei mais um pouco do creme de leite. Lembrando que a quantidade de cada ingrediente eu vou deixar na descrição para você saber aí a quantidade de cada ingrediente. Aqui vocês observaram que eu mexi bem, misturei bem e ficou assim, ó, super lisinho a ganache na textura que nós precisamos. Agora, vamos misturar essa ganache de chocolate meio amargo com o nosso chantilly da Norcal, que eu bati e ficou perfeito também. Agora, nós vamos misturar e vai ficando assim, ó, maravilhoso. Nós vamos fazer uma cobertura de mousse de chocolate meio amargo. Você vai ver a maravilha e a delicadeza que fica super lindo, sem contar que quando seus convidados ou para você que vai vender, fica simplesmente, gente, perfeito, seu cliente vai voltar. Olha só, aqui eu vou bater para ficar mais liso ainda, então eu vou fazer uso da batedeira, tá bom? Que eu quero que fique bem lisinho. E aí você faz na sua casa desse jeito. E olha como que ficou. Vamos montar, vamos fazer a nossa decoração. Eu retirei da geladeira o nosso bolo. Eu deixei por 4 horas esse bolo na geladeira. E olha como ficou. Agora nós vamos começar a nossa decoração. Venho com a nossa mousse de chocolate e vou fazendo uma camada. Não é camada grossa, é apenas... vou fazer somente uma... É como se eu estivesse blindando, sabe, gente? Apenas para não mostrar, porque fica até o final que eu vou te ensinar a fazer a decoração das docerias famosas. Venho com o Perflex molhado e devidamente higienizado, venho limpando as laterais. Vou fazer uso do bico perlê para fazer aquela decoração lindíssima. Olha porque eu falei para vocês que não precisava exagerar na cobertura aqui, ó, porque nós vamos fazer essa decoração e olha que coisa mais linda e que perfeição. Bolo de doceria famosa, nosso bolo airado de doceria famosa, estou te ensinando aqui em primeira mão. E olha como está ficando essa cobertura, simplesmente linda e também, gente, deliciosa. Vou falar para você sobre prazo de validade. O bolo já montado, validade de 3 a 5 dias em refrigeração. Lembre-se sempre disso, tá, pessoal? Aqui eu terminei as laterais. Agora eu vou para o topo do bolo, faço o mesmo uso do mesmo bico perlê que você compra em qualquer loja que vende produtos de confeitaria.
E para finalizar, eu venho com as nossas lindas raspas de chocolate. Chocolate branco e chocolate meio amargo. E olha a perfeição que ficou o nosso bolo airado de doceria famosa. Para você que vai vender, uma dica, R$ 95,00 o quilo, mas é bom você observar os insumos na sua cidade. Ficou lindo, né, gente? Então, ó, vale aquela inscrição aí sua no canal, hein? Bom, pessoal, eu vou cortar, porque toda vez vocês sabem que eu corto um pedaço para eu experimentar. E chega, tá dando água aqui na minha boca, gente. Eu preciso comer esse bolo. Olha que maravilha! Cada camada, a maravilha do creme branco e o creme de chocolate, o mousse de chocolate, esse recheio airado. Ficou simplesmente delicioso. Olha que maravilha, pessoal, de derreter na boca, uma massa maravilhosa e um bolo super simples de fazer, bolo airado de doceria famosa. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Se ainda não estiver inscrito aqui no nosso canal, se inscreva e não esqueça de ativar o sininho das notificações. Lembre-se, vou deixar mais 2 vídeos para você. Então, um grande beijo, te vejo no próximo vídeo.